Boa tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos de sábado, hoje vou finalizar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos, e depois disso a Tainara vai iniciar o capítulo 18. E me coube falar hoje os itens superiores e inferiores. Aqui neste caso, ele não está fazendo referência aos espíritos superiores e inferiores desencarnados. Ele está fazendo referência àqueles encarnados que ocupam a função de autoridade, de chefia, e aos subordinados. Também o item O Homem no Mundo, que é exatamente de nós, que está falando o Evangelho, né? E cuidar do corpo quanto encarnado também. Então, como vocês podem perceber, hoje nós vamos falar a respeito de nós. A gente sempre fala aqui muito a respeito dos espíritos desencarnados, mas hoje o assunto aqui é a respeito de nós mesmos. Os espíritos superiores nos diz que a autoridade e a fortuna é uma concessão, que será pedido contas a quem a recebeu. Que ambas, tanto a autoridade quanto a fortuna, não nos foi dado para nos satisfazer, e nem para os nossos desejos fúteis, nem tampouco para os prazeres do mundo. Deus nos concedeu a autoridade a título de missão ou de prova, e não para ser usada conforme nos convém. Nada que é material nos pertence, nem mesmo o nosso corpo. Pois quando desencarnarmos, ele não irá conosco. Só levaremos as conquistas morais. E Deus perguntará ao rico: que fizestes da fortuna que te confiei, que devia ser em tuas mãos uma fonte de riqueza, de fartura e de fecundidade? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: que fizestes da autoridade que eu te confiei? Que males impedistes? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua ambição. Tanto chefes como subordinados devem cumprir com as suas obrigações, porque cada um está exatamente no lugar que deveria estar. Infelizmente, na condição de inferioridade que ainda nos encontramos neste planeta, a grande maioria, porque para tudo existe exceção, a grande maioria dos chefes se sente superiores àqueles que se encontram na função de chefe hoje, se encontram superiores. Os subordinados também acham que não devem prestar serviço. Eles se esquecem, tanto um quanto o outro, que eles não foram colocados juntos por acaso. O acaso não existe. O subordinado tem obrigação de cumprir bem o seu trabalho, de não dar prejuízo ao patrão, de trabalhar para que haja progresso na empresa. E o chefe tem obrigação de reconhecer o trabalho do funcionário,
de pagar tudo que lhe é direito, sem menosprezar o funcionário como se fosse um ser inferior. E os espíritos da codificação nos orientam que nós, enquanto estamos aqui como espíritos encarnados, devemos viver a nossa vida de acordo com a nossa época, que devemos desfrutar de tudo que é material que o mundo nos oferece, desde que não há excessos e que respeitando sempre as leis de Deus. Nós não podemos nos esquecer que somos energia. Somos energia eletromagnética, a mesma energia do celular. Através do nosso pensamento, viajamos no tempo e no espaço, e de acordo com a nossa vibração, adentramos em frequências elevadas e recebemos uma carga eletromagnética que promove cura, bem-estar e leveza. Mas o contrário também é verdadeiro. Se pensamos negativo, adentramos em frequências negativas, pesadas, densas, que vai gerar mal-estar, enfermidades e o pior, vamos abrir brechas para os espíritos inferiores interferir na nossa vida, nos trazendo sugestões, nos induzindo a cometer atos que infringem as leis de Deus. Infringimos a lei de Deus em pensamentos, palavras e ações. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos desencarnados interferem na nossa vida. E os espíritos superiores respondem que sim, que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Se é na maioria das vezes, mais de 50% dos nossos pensamentos não são nossos. Das nossas decisões não são nossas. Dos nossos desejos não são nossos. Então, por isso, é muito importante que nós estejamos sempre vigilantes, como Jesus nos ensinou. Orai e vigiai. Precisamos estar sempre atentos. André Luiz nos afirma que as ideias que temos aqui no mundo físico, no mundo material, se materializa no mundo espiritual, com todos os seus detalhes. Tudo aquilo que pensamos aqui, os espíritos desencarnados vê as imagens. André Luiz diz que no mundo espiritual se fotografa o pensamento. E mesmo quando os nossos desejos não são concretizados aqui, para o mundo espiritual, eles veem como se de fato tivesse sido realizado. Kardec, em Gênesis, diz que os nossos pensamentos formam imagens que pode ser visto também pelos videntes, não só pelos desencarnados. Em Obras Póstumas, na página 115, Kardec nos diz: uma alma pode ler outra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos nossos olhos corporais.
estamos aqui para vivermos em sociedade. Viver as coisas do mundo sem, no entanto, nos faz afastar das leis de Deus. Somos chamados a estar em contato com espíritos de natureza diversas, de características opostas, sem o qual não há evolução. Não adianta a gente conviver só com pessoas que pensam como nós, ou vivermos isolados, como muitas pessoas se isolam. É necessário conviver com as diferenças. Só convivendo com as diferenças e conseguindo conviver com essas diferenças em harmonia, sem julgamento, que cada criatura é um indivíduo único, que cada criatura traz a sua bagagem, é que conseguimos evoluir. Para sermos virtuosos, não precisamos assumir um aspecto severo, triste, carrancudo, desprezando as coisas do mundo, desde que não cometemos excessos e não desrespeitamos as leis de Deus. E o nosso corpo aqui, enquanto permanecemos encarnados, é natural que tenhamos preocupação com a manutenção do nosso corpo. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação nos obriga o homem a promover as necessidades do corpo? E os espíritos respondem que sim, porque sem a força, sem a saúde, o trabalho seria impossível. Vivendo a vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. O nosso corpo precisa de manutenção. O espírito necessita do corpo que lhe é concedido para viver as experiências planetárias. É em cumprimento à programação que lhe é traçada a cada experiência corpórea. Por isso temos que cuidar bem do nosso corpo, sem excessos de nenhuma ordem. O corpo nos é concedido, portanto ele não nos pertence. Muitos dizem: esse corpo é meu, e faço o que quiser com ele. Atualmente está muito em moda essa frase: meu corpo, minhas regras, usando principalmente como justificativa para o aborto. Será que a humanidade ainda não compreendeu que quando geramos um feto, um filho, estamos gerando um segundo ser? Que essa criatura que geramos no nosso ventre não é meu corpo? Que é um outro indivíduo? E que quem comete o aborto vai responder por assassinato de incapaz? E tem mais. O pai desta criança, se ele não participou da decisão do aborto, ele não tem nenhuma responsabilidade. Se a atitude dele foi criminosa para com a mãe, mas ele não participou do aborto, ele responderá pelo crime que ele cometeu com a mãe, mas não responderá pelo aborto, porque ele não participou. Nós só responderemos por aquilo que nós fazemos. Não responderemos pelo que o outro faz, como o outro não responderá por aquilo que fazemos. Será
que ele nos pertence verdadeiramente? Será que o corpo nos pertence? Somos espíritos imortais. Vocês ouviram? A gente não morre. Vocês sabiam disso? Que nós não morreremos jamais? Aqueles que acreditam que eliminando o corpo acabará com todos os problemas estão completamente equivocados. Os problemas não pertencem ao corpo. Todos os problemas seguirão com o espírito, com agravante do crime cometido contra o patrimônio divino. Acredita que o corpo é propriedade nossa? Se assim fosse, por que esse trabalho, por que esse aparelho físico não nos acompanha quando o espírito vai para o plano espiritual? Sabemos que isso não acontece. Temos consciência que a matéria fica e o espírito parte sozinho. Então, reafirmamos a questão. A quem pertence esse corpo? Podemos responder sem medo de errar, que ele é patrimônio divino, emprestado a nós espíritos, para que através dele possamos nos manifestar no mundo ao qual fomos chamados a viver. E por ser um instrumento para a nossa evolução, precisamos cuidar dele. E o que fizermos a nosso corpo hoje, refletirá no corpo que receberemos na próxima encarnação. Pois o mal que a ele fizermos fica registrado no nosso perispírito e entrará na conta que teremos que reparar. Em O Livro dos Espíritos, questão 719, o codificador pergunta: é repreensível o homem procurar o seu bem-estar? E os espíritos superiores respondem: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão os abusos, porque o abuso é contrário à lei de conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, desde que este não seja adquirido às custas de outro e nem prejudique o nosso próprio corpo. Isso quer dizer que Deus nos dá liberdade de escolha. Podemos semear o que quiser, a hora que quiser. Mas a partir do momento que semeamos, para aquela questão não temos mais liberdade. Semeamos, vamos colher. A colheita é obrigatória. Não há como fugir da lei de causa e efeito. Podemos concluir que cuidar do corpo significa nutri-lo, cuidar da saúde física e mental, proporcionar-lhe bem-estar através da higiene, exercícios físicos, alimentação adequada, o tratamento médico, tudo aquilo que nós necessitamos. Quais os excessos de que tanto falamos? É tudo aquilo que pode trazer sofrimento, enfermidade, até mesmo abreviar nossa vida. Nenhum extremo é positivo. Corpo e o perispírito estão ligados molécula a molécula. Todos os excessos trazem prejuízo para ambos, corpo e espírito. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Portanto, devemos cuidar do corpo e do espírito, sem dúvida alguma. Cada um tem a sua tarefa individual, porque cada um de nós seremos responsáveis pelas escolhas que fizermos. Plantamos bem, colheremos felicidade. Plantamos mal, colheremos sofrimento. Sentimentos edificantes sentimentos menos edificantes são um grande obstáculo para a nossa felicidade. Precisamos estar sempre vigilantes, sem, no entanto, nos esquecer
que a vigilância espiritual não exclui a vigilância com o nosso corpo. Temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Se hoje achamos que não temos feito uma boa plantação, é hora de mudar. É hora de selecionar sementes. E se nossa dívida, vamos dizer assim, vivemos assinando novas promissórias? É simples. Porque o que nós fizemos até hoje está feito. Não tem o que fazer. Mas podemos mudar o que vamos fazer a partir de hoje. Pedro diz assim no Evangelho: o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu plantei espinho até hoje, vamos plantar a partir de agora flores. E se eu tivesse que pagar por todos os espinhos que eu plantei, com certeza a plantação de flores vai equilibrar. Uma boa tarde a todos tenham um bom final de semana. Muito obrigada pela paciência.